Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para falar da primeira derrota botafoguense na Série C do Campeonato Brasileiro 2025 em Campinas contra o até então Lanterna, única equipe que ainda não havia pontuado na Série C, o Guarani. O Botafogo conseguiu perder 2-1, né? Uma derrota dura, não só obviamente pelo resultado, mas também pelo desempenho que mais uma vez é preocupante. Você que está chegando aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e ao final comenta aí o que você achou dessa atuação do Belo. Bom, vamos lá, né? Vamos começar pela escalação do Antônio Carlos Zago. Ele promoveu algumas alterações, né, em relação ao jogo contra o Flamengo. A gente teve aí o Wendel Lomar voltando para a zaga, né, na vaga do Marcelo Augusto. É uma alteração que eu acho que não faz tanta diferença assim para o time, tá? Até acho que o Botafogo ganha um pouquinho mais em saída de bola. Eu acho que o Wendel Lomar tem uma capacidade melhor ali na saída do que o Marcelo Augusto, mas eu acho que são zagueiros até equivalentes, tá? Eu vejo muita gente reclamando do Marcelo Augusto, mas eu acho que ele erra muito porque também ele é muito exigido, né? Os zagueiros do Botafogo são muito exigidos porque é um time extremamente defensivo. E a gente teve o Lomar na direita, a manutenção do Eric, que apesar de não ser perfeito, é muito melhor do que o Lucas Lopes, né? E o Diego Ferreira não fica à disposição nunca. E na esquerda a gente teve o Sid Clay, né? Finalmente o Sid Clay voltando a jogar, mas se machucou muito cedo, né? E aí voltou o Evandro, que jogou basicamente o jogo inteiro. E aí, na dupla de volantes, o Thalisson voltou ao time titular, na verdade, né? O Izep foi quem ficou no banco de reservas. Aí a gente teve mais mudanças, né? Ali do meio para frente. Primeiro jogo do Camilo como titular, primeiro jogo do Silvinho como titular. O Guilherme Santos dessa vez jogou como ponta e não centralizado. E no ataque o Denilson, né? Que havia sido titular contra o ABC, foi titular novamente nesse jogo contra a equipe do Bugre, né? A equipe do Guarani. Sobre a escalação, tá? Eu acho que ele quis poupar alguns jogadores que se desgastaram mais, né, contra a equipe do Flamengo. Eu acho que teve esse fator. Eu acho que o Rodrigo Alves, por exemplo, foi para o banco, eu acho, pela questão do desgaste, apesar dele errar bastante e até, de certa forma, pedir ali para o Silvinho ter uma chance ali, né? Já que o Rodrigo Alves vinha errando muito nos jogos recentes. O Gabriel Honório também acho que foi uma questão física, né? Porque ele foi titular no último jogo. O Gabriel Honório é titular desse time, né? Indiscutivelmente. E no ataque, né? O Denilson titular na vaga do Dourado. Também acho que foi por uma questão ali de ter mais um jogador com mais pernas, né? Até porque para aproveitar melhor os contra-ataques, já que essa é a estratégia de jogo do Botafogo em todas as suas partidas. Bom, não acho a escalação titular absurda não, tá? Eu só não deixaria o Honório no banco, tá? Assim, tudo bem que se desgastou no jogo anterior, mas assim, o Botafogo joga uma vez por semana. A única semana que teve que jogar ali 2 vezes foi essa. Assim, eu acho que o Honório era um jogador ali que era para ter sido mantido no time e o Guilherme Santos ser mantido ali como um jogador mais centralizado. Tá? Mas também não acho um absurdo dar uma chance para o Camilo, porque eu também queria ver muito o Camilo começando um jogo, assim como eu queria ver o Silvinho, né? Mas os dois não contribuíram muito, né? Vamos lá, primeiro tempo horrível do Botafogo. O Guarani fez 1-0, demorou até para sair o gol do Guarani, tá? Antes do gol, o Guarani já tinha metido uma bola na trave e o Wallace já tinha feito 3 ou 4 defesas antes do gol do Guarani. E o Botafogo tinha tido o quê? Um chute de fora da área, né? Ali da entrada da área com o Eric, né? Que ele chutou ali, a bola passou à direita do goleiro. Então, mais uma vez, um desempenho muito pobre do Botafogo, né? Um time que foi defensivo, no começo do jogo até conseguiu marcar relativamente bem, mas aí, ao mesmo tempo, foi um time que deixou muito espaço ali na sua entrada da área, né? O Guarani conseguia finalizar de fora até com uma certa facilidade. Algo que o Botafogo conseguiu melhorar contra o Flamengo, não conseguiu manter nesse jogo, que era uma compactação maior das linhas, né?
É um time que na última linha até consegue dar menos espaço, ou não dá tanto espaço assim para o adversário, mas ficou uma distância ali entre a segunda e a primeira linha, onde o Guarani conseguiu trabalhar a bola e conseguiu chutar e conseguiu ser muito mais perigoso, né? E aí eu vou reclamar mais uma vez dessa postura do Botafogo. Assim, você está jogando contra o Lanterna, né, um time que não tem nenhum ponto, um time pressionado, teve torcedor lá essa semana invadindo o treino do Guarani, enfim, ameaçando o jogador, né, colocando pressão no jogador. Enfim, um time que vem super pressionado pro confronto. Era pro jogo, era pro Botafogo, assim, tomar as rédeas da partidas. Ou pelo menos conseguir fazer um jogo equilibrado. Né? E o Botafogo não conseguiu fazer isso. Mais uma vez, um time que mal consegue ficar com a bola, um time que não consegue trocar muitos passes. Quando chega com perigo no gol, em transição ali, bola longa. Enfim, um futebol pobre do Botafogo de ideias, tá? E uma postura que, assim, é inadmissível, tá? Eu acho que o Botafogo, ele tem 5 pontos nessa Série C. Eu vou até aqui pegar a tabela, porque o Botafogo pegou até agora, e assim, o Botafogo tem 5 pontos, e não é que em uma vitória, né? Uma vitória em 5 jogos, e em 4 jogos, melhor dizendo, mas ele só pegou times da parte de baixo, isso que me preocupa bastante. Né? Eu vou pegar aqui a tabela da Série C para mostrar a posição dos adversários do Botafogo. O Botafogo pegou o Náutico, que é o 18º, né? Ele pegou o ABC, que é o 17º, né? Não venceu nem ABC e nem Náutico, inclusive nesses jogos esteve até mais perto de perder do que de vencer. E aí, em 15º, tá o Guarani, que conseguiu vencer esse jogo. E em 14º tá o Confiança, né, que foi o time que ele venceu na primeira rodada. Então o Botafogo tem um aproveitamento abaixo dos 50% nessas 4 primeiras rodadas, sem pegar nenhum time da parte de cima. Isso que é extremamente preocupante. E vai ter ainda a sorte da tabela favorável de pegar o Floresta em casa na próxima rodada, mas é um Floresta que não é besta, tá? O Floresta conseguiu a sua primeira vitória nessa rodada contra o Retrô, jogando em casa, mas é um time que vendeu caro, tá, as suas derrotas. Inclusive tem o Dalton lá no gol. É um time que não é ruim. Assim, o Botafogo vai ter que jogar mais para conseguir vencer o Floresta no Almeidão. Se jogar isso aí, é capaz de empatar em 0-0 de novo. Tá? Então, é um momento preocupante do Botafogo. Eu acho que o Antônio Carlos Zago ele já merece ser cobrado, porque já teve tempo e o time não consegue nem ter uma postura de um time que vai brigar por acesso. Né? Assim, a postura do Botafogo parece que é aquele time que subiu da Série D e quer fazer de tudo para pelo menos ficar na Série C, joga para não perder, para conseguir pontinhos ali, para no final da competição ficar pelo menos em 16º. Parece que o campeonato do Botafogo é esse. Né? Então, em casa contra o Floresta, se o Botafogo não conseguir ser propositivo em casa contra o Floresta, cara, acho que vai ser extremamente preocupante, tá? Porque nesses 4 jogos o Botafogo não conseguiu, em quase nenhum momento, de fato, pressionar o adversário. No jogo de hoje até teve ali um segundo tempo que teve mais volume, mas muito porque o adversário já estava na frente do placar, né? E o Botafogo, obviamente, teria que buscar mais o ataque, até conseguiu diminuir ali com o Henrique Dourado. Mas também só, né? Assim, não conseguiu fazer muita coisa. O goleiro do Guarani, que é o goleiro que vinha falhando nas últimas rodadas, o Andrei, o Botafogo não conseguiu chutar de fora da área para esse goleiro dar um rebote ali, ou para aceitar um chute. O Botafogo não foi capaz de fazer isso. Então é muito preocupante, tá, essa sequência. Contra o ABC eu falei, sinal de alerta ligado, a atuação não foi boa. Contra o Flamengo teve a questão da mobilização, de ser um jogo diferente de todos. E aí a minha expectativa é que esse jogo, essa atuação, né, pelo menos defensiva e de entrega do time, de luta, serviço de inspiração para a sequência da Série C, mas aparentemente foi uma entrega que os caras deixaram só contra um time ali, contra o Flamengo, porque tinha que fazer isso para não ser goleado. Então a gente já não viu essa disposição toda assim contra o Guarani, né? E um time também que tem muitos problemas táticos. Assim, o Botafogo não tem ideias de jogo, não tem ideias. Um time não consegue fazer uma triangulação ali de lateral com ponta para, enfim,
jogar a bola na área para o centroavante, não consegue. O Camilo hoje deveria ter saído no intervalo, assim, foi um absurdo o Camilo ter ficado ali no segundo tempo, não conseguiu dar 3 toques na bola no primeiro tempo. Aí ficou no segundo tempo para perder o pênalti. O Camilo que tinha perdido um pênalti contra, salvo engano, o Avaí, né, no Campeonato Catarinense. Ele perdeu um pênalti, deixou o Figueirense após perder um pênalti. Ele vem aqui e ele bate o pênalti. Pelo amor de Deus. Assim, você tem um jogador que já vinha de uma cobrança mal feita recente, você vai colocar ele para fazer a cobrança, um jogador que nem estava bem no jogo, né? Então, são muitos erros, tá, no Botafogo. Eu acho que já dá para ficar preocupado, tá? Preocupado, porque a gente já vê alguns times aí despontando muito bem, Maringá, Londrina, Ituano, Ponte Preta, enfim, o próprio Brusque, que é um time que veio da Série B e é sempre muito competitivo. E o Botafogo teve uma sequência de tabela que era para o Botafogo ter no mínimo 8 pontos. No mínimo 8 pontos. Tá? Porque pegou o Confiança, conseguiu vencer, que até em tese era o adversário mais complicado. Aí conseguiu a vitória. Aí o Náutico pressionado ali, um empate, ok, tudo bem, vamos até aceitar esse empate contra o Náutico. Mas aí contra o ABC, que na rodada seguinte perdeu do Ituano, o ABC que ainda nem venceu sequer na Série C. O Botafogo empatou, poderia ter até perdido o jogo. E nesse jogo contra o pressionado Guarani, né, você não conseguiu jogar minimamente bem. Era um jogo para o Botafogo se impor ali no início do jogo, já jogar a pressão para o adversário, para a torcida rival já ficar ali nervosa, né, já vaiando os jogadores. Não, o Botafogo, o Guarani jogou como quis hoje. Né, e é um time limitado, porque quando o Botafogo quis minimamente ali correr atrás de um gol, conseguiu ter algum volume, mesmo de forma desorganizada e sem muita qualidade. Tá? Então, foi uma partida que de fato o torcedor tem que ficar com raiva. Tá? E foi um dos jogos que mais me irritou do Botafogo no ano, porque era para se ter uma outra postura. Tá? Você está jogando contra o Lanterna pressionado, você é para tomar conta do jogo ali, você é para tentar jogar a pressão para o adversário. Né? E um time do Botafogo que sequer consegue chutar no gol, mal consegue chutar no gol, mal consegue criar uma jogada, é extremamente preocupante, tá? E assim, eu não acho esse elenco ruim não, tá? Não acho o elenco ruim. Eu vi mas esse elenco também não é bom. Cara, esse elenco é melhor do que o elenco do ano passado. É melhor. E assim, e nem acho que é pouca coisa melhor não, tá? Assim, eu acho que é consideravelmente melhor do que aquele time que conseguiu ser líder geral da primeira fase. Aquele time conseguiu algo que ficou provado até no quadrangular, que aquele time não era tão bom para ser líder, mas foi. E esse time é um time que, assim, também não é o melhor time da Série C, não é um time perfeito, mas é um time que daria para ter G8 até de forma tranquila. Né? É um time para estar ali no G8, assim. E o Botafogo, inclusive, até um dado interessante, né? Depois de 2 anos, o Botafogo termina uma rodada fora do G8. Né, o Botafogo está em 9º lugar, né, com essa derrota. E pela primeira vez, né, desde 2022, né, que o Botafogo não subiu. E acho que foi 2022, aquele ano do Vitória, né, que o Vitória subiu. Né, que o Botafogo até estava no G8 até as últimas rodadas e saiu. E aí em 2023 com o Surian, desde a primeira rodada ficou no G8, em 2024 com o Pisa, desde a primeira rodada no G8, esse ano começou no G8, mas agora o time saiu, um time que piora a cada partida, tá? Um time que evolui. O Zago até agora não disse para que veio, tá? Assim, o Zago, assim, eu acho que o auxiliar técnico lá, o Zé Carlos, estaria fazendo o mesmo trabalho, se não até um pouco melhor do que o Zago até agora. Acho que merece ser cobrado, porque o time do Botafogo não é um time perfeito, não é um grande time, mas para a Série C ele tem peças, ele tem qualidade para apresentar muito mais, inclusive em postura, tá? O Botafogo não pode ter essa postura covarde contra o Lanterna do campeonato, extremamente pressionado, como foi o caso do jogo desse domingo contra o Guarani. Enfim, vai ter uma nova oportunidade contra o Floresta, tá? Mas lembrando, o Floresta vem de um empate contra o Anápolis, venceu o Retrô, não é um time besta, tá? E o Botafogo vai ter que jogar bola. Essa semana aí, semana livre, já não vai ter desculpa de cansaço, de viagem, não sei o quê.
vai ter a semana completa aí para dentro de casa contra o Floresta não só vencer, mas ter desempenho, tá? Um time que consiga pressionar o adversário. Até agora o Botafogo não consegue pressionar ninguém. E repito, o Botafogo pegou até agora o 15º, o 16º, o 17º e o 18º da Série C. Não pegou nem os melhores times ainda. E tá com esse desempenho bem abaixo e preocupa bastante aí pro restante da Série C. Eu me apego a uma coisa, tá? Agora eu vou fechar sendo positivo aqui. O Botafogo sempre começou muito bem as últimas Série Cs e foi caindo de rendimento à medida que a competição foi passando. Que esse ano seja diferente. Que o time comece irregular, que o time comece ali tropeçando, mas que vá se acertando ao longo da competição para fazer o inverso, né? Para chegar forte no quadrangular e não chegar ali já com um rendimento mais abaixo, já preocupando e aí se esfarelando de fato no quadrangular, como aconteceu nos últimos anos. Então, pelo menos eu vou tentar ficar com esse lado positivo, que seja um time que cresça durante a competição, enfim. O Zago tem que ser cobrado, mas claro, ainda é pouco tempo e, enfim, temos que dar crédito aí nos próximos jogos para ver se ele de fato consegue apresentar algo, porque até agora o Zago, na minha opinião, apresentou muito pouco, tá? Pelo investimento, pela grife que ele é para estar na Série C, se esperava muito mais dele. E até agora, em 4 rodadas, em um mês basicamente ali de trabalho, ele entregou muito pouco. Bom, então é isso. Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e diz aí o que você achou dessa atuação.